lugar, muito obrigado por disponibilizar o vosso tempo para assistir ao nosso webinar de prestação norte-americana. O meu nome é Eduardo Nunes e sou trader no BIG. Gostaríamos também de relembrar que qualquer análise feita a algum tipo de ativo, seja ela técnica ou fundamental, não deverá, em circunstância alguma, ser considerada uma oferta ou recomendação de investimento. O investidor deverá sempre procurar aconselhamento profissional independente relativamente a decisões de investimento que pretenda tomar, podendo, para esse efeito, contactar o seu gestor de conta no BIG. Ok, muito bem, bom. Aqui apenas uma breve contextualização, ok? Nós recentemente, e quando digo recentemente, ao longo dos últimos dias, últimos webinars que temos feito, últimas semanas, últimos meses, até últimos trimestres, temos vindo a comentar aqui por múltiplas vezes e por múltiplas vias os benefícios de investir de forma diversificada nos setores, nas geografias ou nos temas que realmente cada trader e cada investidor mais se identifica, ou seja, temos realmente visto aqui visto e comentado em conjunto inúmeras boas oportunidades e bons veículos de investimento através de ETFs. Em particular, ainda na passada semana, exatamente há uma semana atrás, fizemos aqui um webinar. Desde já, muito obrigado pelo feedback que providenciaram em relação ao mesmo. Certamente que faremos outros bastante semelhantes, mas bom, um webinar na semana passada que falava realmente da possibilidade de investir de forma falava mais detalhadamente, melhor dizendo, da possibilidade de investir através de ETFs em múltiplos setores, em múltiplos temas absolutamente disruptivos, até um quanto fora da caixa, e hoje o webinar acontece a pedido de várias famílias, em primeiro lugar, e também dado o incremento de popularidade nesta era digital em que nos encontramos aqui para esta família de ETFs em particular, ok? Ou seja, é um ETF aqui, um webinar aqui um pouco mais detalhado no que diz respeito a esta família de ETFs, que é de facto o ARK Invest, ok? A ARK Invest é uma gestora de ativos que realmente tem tido um incremento de popularidade francamente notório e muitíssimo evidente ao longo das últimas semanas, meses, trimestres, mas em particular ao longo dos últimos, diria, 2, 3 trimestres, a popularidade aqui para os ETFs geridos pela ARK Invest tem sido muito notória e é nesse sentido que hoje o webinar acaba por se focar fundamental e tecnicamente aqui nos produtos ativamente geridos por esta casa, ok? Primeiro ponto que queria comentar convosco, vamos entrando em maior detalhe à medida que o webinar vai avançando, mas bom, depois desta introdução estar feita, o primeiro ponto que me parece crucial termos em atenção, e desde já o disclaimer, isto que estou a mostrar no momento atual é informação pública, não é uma apresentação preparada pelo BIG, é o website da ARK Invest que eu tenho acesso como colaborador do BIG, mas tenho acesso como cidadão, tal como qualquer um de vós também tem acesso. Pelo qual aconselho vivamente a navegarem comigo o website e irem navegando depois por vocês próprios também este mesmo website. Primeira premissa crucial a termos em atenção, a ARK Invest, esta gestora de ativos, tem uma premissa crucial para todos os produtos que gera. É a grande base da pirâmide de investimento, que é bons retornos acionistas, e qualquer carteira acionista pode e deve ter um importante fator de crescimento em carteira e principalmente que esse fator de crescimento pode e deve unicamente ser atingido através de empresas que se mostram tecnologicamente disruptivas e continuamente inovadoras, ok? Para qualquer produto que vamos aqui comentar hoje nos próximos 40 minutos, esta é a grande premissa, ok? Para quem investe aqui nos produtos da ARK Invest, tem que estar familiarizado e, acima de tudo, confortável com este starting point, com este ponto de partida. Qualquer membro que faz parte da ARK Invest trabalha no dia-a-dia. Aliás, reparem, o slogan não podia ser mais exemplificativo. We invest solely in disruptive innovation, ok? Ou seja, que realmente o crescimento para qualquer carteira acionista deve ser atingido através de empresas que mostrem ter a capacidade de inovar de forma contínua e que mostrem oferecer produtos e ou serviços que no segmento em que se encontram são
disruptivos, ok? São de tal forma inovadores que mudam, em última instância, a forma como o mundo, ou pelo menos o segmento onde operam, funciona no dia a dia. Disruptivos e inovadores a esse ponto, ok? E na realidade o que é muito interessante é que a ARK Invest, e aqui no mundo em que realmente é cada vez mais importante e crucial, na minha opinião, democratizar o acesso aos mercados financeiros e democratizar realmente a possibilidade de investir para qualquer cliente de retalho, investir como fazem os grandes profissionais, ok? Isso é um grande mérito aqui da ARK Invest. Porquê? Porque todo este conceito, toda esta equipa de profissionais que trabalha diariamente para realmente encontrar essas empresas tecnologicamente disruptivas, a ARK Invest criou ETFs que estão ao acesso de toda a gente, ok? Qualquer investidor, qualquer trader pode negociar estes produtos da ARK Invest e ter exposição a este ponto, ok? Continuando aqui o que estava a mencionar, tornando a coisa realmente aqui um quanto mais prática, olharmos aqui para elencar, melhor dizendo, a lista de ETFs aqui da ARK Invest e mergulharmos em cada um deles. Em primeiro lugar, lá está, tem múltiplas estratégias aqui que oferecem a múltiplos tipos de investidor, seja investidor menos sofisticado ou investidor de caráter um quanto mais profissional. Nós iremos nos focar aqui nos produtos que são acessíveis a toda e qualquer pessoa que visa ter acesso a estes produtos, ou seja, que não há barreira nenhuma em termos de critério, em termos de categorização para realmente avançar com investimentos. E é realmente aqui a vertente dos ETFs, ok? Vamos carregar aqui para explorar os ETFs e vamos ver aqui detalhadamente um a um, ok? Estão aqui, como podemos ver, ETFs focados em tecnologia disruptiva e inovação, e estes 5 serão o grande foco aqui do nosso webinar, ok? Estes são 5 ETFs geridos de forma ativa, ou seja, como podem ver aqui, eles assumem que, de facto, por trás de cada ETF está uma equipa dedicada a gerir de forma ativa cada um deles, ou seja, não é apenas exposição passiva a um certo setor, a um certo índice acionista, não é exposição passiva a uma certa geografia, é sim um ETF que tem uma estratégia ativa por trás e que tem uma equipa por trás a gerir, ok? E nós vamos aqui em detalhe, se tivermos tempo para olharmos para estes ETFs que são passivos, mas geridos pela ARK Invest, ótimo, mas o foco principal será olharmos para cada um deles. Começando aqui pelo ARKK, o que é este ETF? Agrega aqui múltiplas, tem como principal objetivo agregar aqui múltiplas empresas que se mostrem disruptivas e inovadoras em múltiplos segmentos. Este talvez seja o grande entry point para esta casa, ok? Ou seja, talvez seja aqui o principal ETF ou o ETF mais popular aqui para a ARK, visa agregar de forma resumida realmente aqui as empresas que tendem a mostrar-se mais inovadoras em múltiplos segmentos, seja na vertente genómica, seja na vertente industrial, na vertente tecnológica, evidentemente, na vertente de fintech. É como se fosse este ETF, de certa forma, um agregado das empresas que realmente a equipa da ARK Invest considera mais inovadoras, ok? É como se fosse um resumo dos próximos ETFs que são mais específicos cada um deles, ok? Aqui, antes de olhar para a análise técnica de cada um, queria evidentemente mostrar-vos aqui os top 10 holdings, as 10 empresas que constituem cada ETF. E este ARKK, que é o ARK Innovation, lá está, o tal que agrega as principais empresas inovadoras de forma mais diversificada aos olhos desta casa de investimento, são estas as principais 10 empresas. Tesla, Roku, Teladoc, Square, Zillow, Baidu, Spotify, CRISPR, Invitae, Shopify. Ou seja, reparem aqui e podem fazer o download também aqui para ver
todos os holdings. Múltiplos segmentos aqui representados, desde mídia, desde veículos elétricos, desde pagamentos digitais, desde comércio digital, desde música digital, desde a vertente medicinal aqui através da Teladoc e da Invitae. Ou seja, aqui múltiplos segmentos refletidos. Eu diria, em suma, e à medida que vou passando aqui para a análise técnica e acionável de cada um destes ETFs, em particular o ARKK, diria que este, para quem quer ter um único ETF da ARKW e que seja o resumo de todos os outros ETFs, eu diria que este é francamente apropriado, ok? Para quem quer ter uma exposição ao ARK Invest de forma mais diversificada possível, este ARKK é o apropriado. Agora reparem, evidentemente, nesta era digital em que nos encontramos, particularmente acelerada pela situação intrínseca ao Covid, que evidentemente acelerou de forma muito evidente a digitalização da economia e principalmente a necessidade de vivermos num mundo cada vez mais digital, seja a nível pessoal como também profissional, a valorização destas empresas tem sido absolutamente massiva. Ou seja, não há dúvida que são empresas que estão elevadas, que são empresas que apresentam avaliações fundamentais que apontam para claros sinais de sobrecompra e que a valorização recente não foi certamente apenas de 5, 10 ou 20%. Muitas destas empresas nos últimos meses, nos últimos trimestres, acabaram por valorizar acabaram por valorizar de forma bastante notória, se calhar até largas centenas de por cento. Ou seja, uma premissa importante é que o investidor, o trader deve estar confortável com o facto de estarmos aqui perante um âmbito de todo esta família de ETFs estar conceptualmente cara. Mas lá está, num âmbito de novo normal, num âmbito em que a digitalização é cada vez mais necessária, temos já comentado que o mercado muitas vezes tem preferido pagar caro por empresas e setores que acredita que continuarão a performar bem num âmbito de novo normal e num âmbito de digitalização de tudo e mais alguma coisa. Do ponto de vista técnico, não só estamos perante uma claríssima linha ascendente desde os mínimos de março, como em particular desde novembro, em que o sentimento de mercado para o mercado acionista global como um todo foi muito forte, muito positivo. Desde então, em particular, o sentimento de comprador acelerou-se de forma evidente para os ARKs e o ARKK não é de todo aqui a exceção, ok? Reparem este fenomenal canal ascendente, ok? Que ainda hoje, de forma minuciosa, foi testado e respeitado. Como diz a velha máxima de análise técnica, bem já sabemos, the trend is your friend, a tendência é um amigo do trader, a tendência é um amigo do investidor e para já este pequeno canal ascendente, pequeno isto é, que vigora desde inícios de novembro, é absolutamente determinante, ok? Máximos e mínimos relativos consistentemente superiores, testado 1, 2, 3, 4 vezes de forma minuciosa e continuamos dentro deste canal ascendente, ok? Ou seja, continua a tendência a ser claramente ascendente. Se virmos a quebra em baixa do mesmo, eventualmente uma retração até aos 137 pode perfeitamente acontecer. São ETFs que estão elevados, haver alguma correção, alguma capitalização de ganhos, algum respirar, eu acho que é uma regra importante para qualquer investidor terem atenção, ou seja, eu diria que para investir neste tipo de ETFs, que sem dúvida nenhuma já de forma legítima apresentaram um rally notório, que eu acho pessoalmente que pode continuar, mas tem que estar ok com o facto do ETF eventualmente poder respirar aqui um pouco e convergir para níveis um pouco mais abaixo. Ou seja, conceptualmente, eu acredito que qualquer um destes ETFs que vamos ver hoje é muito forte e apresenta um racional muitíssimo interessante para um investimento estrutural, não apenas a uma semana, a um mês, mas sim manter o ETF em carteira durante um período de tempo mais exacerbado, mas evidentemente aqui do ponto de vista técnico, vou tentar providenciar alguns inputs. E o primeiro é que se virmos a quebra em baixa dos mínimos de hoje, estaremos perante a quebra em baixa deste canal ascendente que vigora desde novembro e é um sinal que, por conseguinte, a fação vendedora
a curto prazo pode assumir aqui um nível superior de domínio e convergir para próximos suportes. Os 137 são na próxima zona que estou a ver, cerca de 7,5% abaixo, ok? Para quem estiver a tentar criar aqui uma posição neste ou noutro ETF da ARK e que ainda não a tenha, o que eu aconselho é fazer a posição de forma gradual. Meramente a título exemplificativo, imaginem que querem investir 10 mil euros num ETF da ARK, começar a comprar 2.500, se retrair, se quebrar em baixa a linha ascendente, é um indício que os vendedores têm o domínio, não há problema, porque a estratégia de entrada acautela maior flexibilidade e permite realmente fazer reforços para fins de preço médio mais abaixo. Quando um ETF está caro a este ponto, mas o tema é tão interessante que estar de fora apresenta um custo de oportunidade demasiado importante, realmente fasear as entradas, na minha opinião, pode representar valor acrescentado. Para o ARKK, seria isto que eu destacaria. Canal ascendente fenomenal, se for quebrado em baixa, 137, próxima zona de suporte a termos a atenção. Próximo ETF que comentaria aqui em maior detalhe, olharmos aqui para o ARKQ, ok? Tecnologia autónoma e robótica, ok? Aqui, como podemos ver, é um ETF claramente mais específico. O ARKK, recordo, é o ETF mais global gerido pela ARK Invest, que olha para muitos segmentos, que olha para muitos temas e que é, de certa forma, o resumo dos seguintes ETFs. Agora, o ARKQ acaba por ser, lá está, veículos autónomos, guarda, por assim dizer, storage de energia, robótica, automação, impressão 3D, exploração espacial. Ou seja, aqui são estes os 5 bullet points que marcam este ETF. Ou seja, quando um trader, quando principalmente um investidor de médio e longo prazo, isto são temas claramente de longo prazo, quer ter exposição à junção, ou pelo menos a alguns destes pontos que aqui refiro, transporte autónomo, robótica, automação, impressão 3D, exploração espacial, o ARKQ da ARK Invest é um produto francamente apropriado, gerido de forma ativa pela equipa de profissionais da ARK Invest, que visa agregar as principais empresas dentro destes 5 bullet points. Quais são essas empresas? Algumas delas já estão no ARKK: Tesla, Baidu, JD, Trimble, Diri, Kratos, Tridyne, Google, Materialize, NXP, Semiconductors. Ou seja, claramente aqui Tesla bastante presente também neste ETF, evidentemente muito pela vertente de transporte autónomo, mas lá está, aqui já há umas diferenças evidentes para com o ARKK, que é o de inovação em particular, ok? Aqui são estes 5 bullet points que são o grande foco deste ETF e, por outras palavras, para que uma empresa seja incluída neste ETF, temos a certeza que a equipa de analistas da ARK Invest considera que essa empresa é das melhores de pelo menos um destes 5 segmentos, ok? Vamos olhar para ver o que é que o gráfico nos diz, que sem dúvida em primeiro lugar estará relativamente elevado, mas reparem que conseguimos aqui também ver pontos técnicos muitíssimo interessantes. Linha ascendente que vigora desde novembro também particularmente exacerbada, mas reparem numa linha ascendente ainda mais notória que foi hoje testada e minuciosamente respeitada. Esta linha ascendente que vigora desde finais de dezembro, aqui explícita a cor de laranja, testada 1, 2, 3 vezes de forma minuciosa. Na realidade trata-se de um canal ascendente absolutamente perfeito, ok? Para quem quer ter exposição de longo prazo, simplesmente comprar e esquecer o ETF, evidentemente que não faz sentido estarmos a olhar aqui para a vertente técnica, mas eu sei perfeitamente, até porque muitos de vocês já o colocaram aqui na caixa de chat, que para além de realmente terem uma visão positiva sobre o tema a médio e longo prazo, querem aqui também algum input em relação a pontos de entrada que no curto prazo possam ser interessantes. E o que mencionei para o ARKK é transversal, ou seja, fasear as entradas. Eu acho que é bastante importante ir começando a comprar às tranches, seja 3 tranches, 4 tranches,
2 tranches, o que seja, permite, por um lado, ir comprando e se realmente o tema continuar a performar de forma importante, pelo menos já se tem exposição ao mesmo. Contudo, caso retraia de forma importante, não há problema, continuamos confortáveis porque a estratégia é flexível o suficiente para nos permitir reforçar abaixo e fazer um apelativo preço médio. Pelo bom, o dia de hoje foi muito interessante aqui para o ARKQ, dado que respeitou minuciosamente a linha ascendente que vigora desde os mínimos de dezembro, por isso um indício bullish aqui, caso este canal ascendente seja quebrado em baixa, a próxima zona de crucial suporte, sem qualquer dúvida, é esta linha de tendência ascendente que vigora desde os mínimos de novembro, testada 1, 2, 3 vezes pelo menos, ok? Se virmos a quebra em baixa desta zona, seria uma quebra na casa de 5% para ir testar a linha ascendente a azul, eventualmente primeiro reforço, segundo reforço, se quebrar em baixa a linha azul, eventualmente tentar comprar aqui na zona psicológica dos 80, novamente com outra tranche, ok? Ou seja, fasear aqui as posições é crucial. Este é o input técnico para o ARKQ, canal ascendente muito evidente aqui ao longo do último mês e meio de negociação. Muito bom sinal hoje ter testado minuciosamente este canal e estarem cá compradores. Se o mesmo for quebrado em baixa, linha ascendente a azul, ponto-chave, mas isto evidentemente é mais para quem está a tentar criar posição e até alguma especulação a curto prazo. A longo prazo, quem acreditar e quem visar ter exposição a pelo menos um destes 5 bullets, o ARKQ é uma excelente alternativa. Próximo ETF, ARKW, pessoalmente dos meus favoritos, ok, aqui acaba por ser um ETF que agrega empresas particularmente mais ligadas à vertente de internet, ou seja, sem dúvida nenhuma a vertente de digitalização está sempre presente, mas a ARK investe neste ARKW e o nome fala por si, Next Generation Internet ETF. Eles aqui o que querem é englobar as principais empresas inovadoras e tecnologicamente disruptivas no âmbito de internet, no âmbito digital. Temos aqui os 5 bullet points: cloud computing e cibersegurança, comércio digital, inteligência artificial, tecnologia móvel, plataformas digitais, plataformas sociais, neste caso, blockchain e peer-to-peer, ok? Este, pessoalmente, ao longo das últimas, isto é uma visão aqui também um pouco mais pessoal, ao longo dos últimos dias, semanas e principalmente meses, este tem sido o ETF da ARK que mais me tem chamado a atenção pela positiva, ok? Exatamente porque realmente qualquer um destes 5 temas aqui explícitos são subtemas que eu acredito fortemente, são 5 subtemas que eu acredito que num âmbito de novo normal, nem é um período, mas sim a era digital em que nos encontramos no momento atual e que sem dúvida nenhuma continuará a perdurar e continuará a fazer cada vez mais parte do nosso dia-a-dia, lá está, são estes 5 os grandes subtemas que eu acredito que podem performar. Top 10 holdings, perguntam vocês e bem. Temos aqui a infalível Tesla, exposição a Bitcoin, ok? Cerca de 5% deste ETF é composto por Bitcoin, ou seja, aqui a vertente de blockchain está bastante representada. Square, Teladoc, Roku, Spotify, Shopify, Tencent, Agora, Netflix, ou seja, múltiplos segmentos de negócio aqui explícitos. As evidências são claras perante o ARKK, mas também possivelmente pelo facto do ARKK não ter e este ter 5% de exposição a Bitcoin, talvez nutra aqui maior preferência. Este ETF, lá está, maior detalhe aqui sobre a vertente de internet com base nestes 5 subpontos. O que é que nos diz o gráfico para fins de entrada, criação de posição no ARKW, nomeadamente numa ótica de curto prazo? Reparem, a análise técnica continua a mostrar, a exemplificar a velha máxima: the trend is your friend, a tendência é um amigo do trader, e lá está, estamos muitíssimo afastados desta primeira linha ascendente a azul que vigora desde março, mas reparem o quão interessante é esta linha ascendente que vigora desde os mínimos de novembro, ok? Testada 1,
2, 3 vezes, máximos e mínimos relativos consistentemente superiores. Estamos também aqui, eventualmente, perante a formação de um canal ascendente evidente. Reparem que este tem sido um padrão muito claro nos ARKs, ou seja, tendência ascendente desde março, muito clara, mas particularmente acelerada desde inícios de novembro, o que tecnicamente nos tem permitido definir aqui tendências e canais técnicos absolutamente minuciosos, que são sem dúvida úteis para fins não só de gestão de risco para quem já tem estes produtos, como também para ajudar na criação de posição em relação a qualquer um destes ETFs. E o primeiro nível de suporte a termos em atenção é evidentemente o limiar inferior deste triângulo ascendente. Testado uma, 2, 3 vezes, se virmos aqui realmente o respeito, a convergência e o respeito para esta linha ascendente, peço desculpa, a convergência para esta linha ascendente e o respeito da mesma, seria necessário vermos uma correçãozita na casa de, face ao fecho de hoje, 3,5%, ainda qualquer coisa. Se realmente virmos esta linha ascendente, o limiar inferior do canal ascendente a ser revisitado, pode representar um suporte importante, uma zona para começar a criar posição, se calhar um terço, um quarto da posição. O seguinte suporte, 170, se virmos a quebra em baixa dos 170, aí sim poderá acontecer uma quebra mais importante. A próxima zona-chave é aqui os 155, resistência, suporte, suporte. Mas lá está, para quem não tem aqui exposição a este ETF, que queira ter este ETF em carteira porque acredita veementemente em cada um dos segmentos que ele representa, mas que não se sinta confortável em comprar a totalidade da posição nestes valores porque acha que o mercado está sobrecomprado, em primeiro lugar, é um pensamento totalmente legítimo, ok? E o que é importante é ter um plano de ação de entrada bem montado e disciplinado, ok? E nesse sentido, linha ascendente, primeiro suporte, 170 segundo suporte, 155 segundo suporte, representam eventualmente pontos de entrada e ou de reforço bastante interessantes a termos em atenção, ok? Ou seja, este ARKW, em suma, fundamentalmente, principais empresas ligadas ao desenvolvimento de internet em si, grande foco em qualquer um destes 5 subsegmentos, na minha opinião, como vocês bem sabem, e-commerce, cibersegurança e blockchain são 3 subsegmentos que eu acredito de forma particularmente convicta ao longo dos últimos meses, dos últimos trimestres, como já falámos aqui múltiplas vezes nos webinars em particular, desde março aproximadamente, e do ponto de vista técnico, temos aqui 3 níveis de suporte-chave a termos em consideração, nomeadamente para considerar o início de criação de posição, ok? Olhemos então para o seguinte ETF, Genomic Revolution. Este eu acredito que é, sem dúvida nenhuma, a vertente mais específica, talvez, aqui de qualquer um dos 5 ETFs geridos de forma ativa pela ARK Invest. Este ARKG, ARK Genomic Revolution ETF. Este ETF, estão aqui os habituais 5, 6 subtemas, mas é particularmente focado e unicamente focado em empresas inovadoras e tecnologicamente disruptivas na vertente da saúde e na vertente farmacêutica, ok? Alguns subtemas aqui, como podemos ver, a vertente de genes, a vertente terapêutica, a vertente de biologia agrícola, a vertente de, como um todo, eu diria que é o grande resumo aqui na parte superior, Healthcare Innovation, ou seja, inovação nos serviços de saúde também acaba por ser um grande foco deste ETF. São aqui os 5 subtemas. Eu aqui, para ser totalmente sincero, acredito que poderemos ver aqui um maior interesse para com este ETF por parte de traders ou investidores mais conhecedores desta área, que é uma área que, volto a referir, francamente específica, mas para quem quer ter exposição a empresas bastante disruptivas e fortemente inovadoras em qualquer um destes 6 subsegmentos da saúde e subsegmentos genómicos, por assim dizer, este é o ETF
apropriado, porque tem por trás uma equipa de analistas bastante credenciados a perceber quais são as empresas melhor posicionadas em qualquer um destes 6 subsegmentos. Reparem aqui os nomes dos principais 10 holdings aqui a termos em atenção. Teladoc, Pacific Biosciences, Regeneron, Cardex, ou seja, como podemos ver aqui, empresas realmente, se calhar até menos conhecidas comparativamente a Netflix, a Square, a Tesla, mas que sem dúvida nenhuma têm mostrado aqui uma forte inovação na vertente médica, na vertente da saúde, ok? Nomeadamente no âmbito em que nos vemos perante uma pandemia global, este ETF acabou por ter uma popularidade bastante interessante. Fundamentalmente está visto aqui o conceito, tecnicamente, que já tenho aqui algumas questões sobre o mesmo, e aqui destaquei um padrão que considero interessantíssimo para o ARKG, ok? Nomeadamente, bom, escusado será dizer que a tendência ascendente evidente que vigora desde março também é francamente visível, inclusive foi um canal ascendente que foi quebrado inclusive em alta de forma minuciosa, que mais um indício francamente bullish, aqui um indício até de alguma exuberância compradora particularmente notória. Mas reparem que desde inícios do ano temos assistido à formação, talvez seja o único dos ETFs que vamos ver hoje, que está a formar este padrão claro, um triângulo ascendente evidente, ok? Máximos relativos estagnados nos 115, mas mínimos relativos consistentemente superiores. O que é que isto significa? Significa que estamos perante um período de algum equilíbrio entre ambas fações de mercado. Por um lado, realmente os compradores vão tendo algum domínio para revalidar mínimos relativos consistentemente superiores. Por outro lado, não vemos aqui pressão compradora suficiente para conseguir revalidar novos máximos. O dia de hoje foi, aliás, toda esta semana tem sido interessante porque vimos os ARKs a retraírem e reparem que qualquer um deles, este é o quarto, que comentámos até o momento atual, ainda não quebrou em baixa os principais suportes de curto prazo. Foram testados, foram respeitados, mas continuam estes produtos a negociar acima dos mesmos. Para este ARKG, primeiro suporte, esta linha ascendente, se for quebrada em baixa, olharmos aqui para o nível dos 100, a par do que previamente era uma resistência, esta linha o limiar superior do canal ascendente poderá agir aqui como suporte caso vejamos a quebra em baixa deste triângulo ascendente que tem vigorado ao longo do último mês e meio, ok? Bom, se virmos a quebra em baixa dos mínimos de hoje, pelo menos olhar para os 100 ou para o limiar superior do canal ascendente como seguintes suportes e pontos hipoteticamente interessantes para considerar a entrada, ok? Se realmente essa zona for quebrada em baixa, olhamos para níveis inferiores como os 90 aproximadamente, ok? Mas aqui tecnicamente bastante interessante a termos atenção. Se virmos a quebra em alta dos 115, é um indício que realmente os compradores, por muito caro que esteja este ETF, por muito caras que estejam as empresas que o compõem, significa que os compradores continuarão a ter aqui um nível superior de domínio e convergiremos certamente para níveis mais acima. O MPO, caso vejamos o respeito, ou seja, caso realmente este triângulo continue a ser respeitado para já e quebrado em alta, ou seja, existe a quebra em alta dos 115, o MPO para os próximos meses seria 80% da dimensão inicial do triângulo, estaríamos a apontar aqui para níveis a rondar os 135 aproximadamente para um target aqui de meio do ano, diria eu, ok? Continuando aqui para o último ETF aqui que possivelmente iremos comentar hoje, Fintech Innovation. Novamente aqui particularmente específico, isto é, ou seja, este ETF também acaba por apresentar uma especificidade bastante evidente, que é realmente a vertente de fintech, de inovação e tecnologia disruptiva, particularmente focada na inovação bancária, na inovação financeira, na inovação
de transações financeiras. Como podemos ver, pagamentos móveis, pagamentos digitais, digital wallets, ou seja, carteiras digitais que estão a beneficiar fortissimamente com o incremento de procura por Bitcoin, por Ethereum, etc. Tecnologia de blockchain são alguns dos pontos mais presentes aqui neste ARKF. Eu aconselho vivamente, o nosso tempo é limitado, mas volto a dizer, aconselho a que qualquer um de vós olhe para estas páginas em detalhe. Estes são os 6 subsegmentos mais presentes aqui no ARKF. Eu destacaria que estas duas primeiras são claramente as principais. Inovação no que diz respeito a transações financeiras e tecnologia de blockchain são os 2 pontos principais aqui do ARKF. Top 10 Holdings, Square, das principais empresas ligadas à indústria de pagamentos digitais, que ainda ontem olhámos e temos elogiado fortemente. Também está aqui a PayPal, fortemente representada, uma empresa que temos vindo a elogiar webinar após webinar. Zillow, Silvergate, Tencent, Pinterest, Shopify, Intercontinental Exchange, muito interessante aqui, nomeadamente a Square e PayPal, acho que são holdings fenomenais deste ETF. Para quem quer ter as melhores empresas tecnologicamente disruptivas no âmbito financeiro, o ARKF é o ETF apropriado para essa qualidade de investidores, ok? Olhando aqui para o gráfico, ok, reparem que é absolutamente impressionante. Acaba por ser absolutamente impressionante a pressão compradora verificada, inclusive no passado recente, que quebra em alta realmente aqui o limiar superior do fenomenal canal ascendente que vigorava desde inícios de março, desde os mínimos de março. Ou seja, primeiro nível de suporte olharia para os 60 e sinónimo do limiar superior do canal ascendente que passou de resistência a ser suporte. Se estas duas zonas forem quebradas em baixa, olhamos para os 56,25 máximos relativos de janeiro e até para o limiar inferior do canal ascendente. Ou seja, aqui mais uma vez monitorizar suportes técnicos importantes. Os ARKs esta semana recuaram, ok? Já agora uma contextualização macroeconómica importante. Ao longo desta semana assistimos a um incremento importante dos níveis de taxas de juros nominais nos Estados Unidos, as famosas yields to maturity a 10 anos nos Estados Unidos acabaram por subir de forma importante, e quando acontecem essas subidas das taxas de juros nominais a 10 anos nos Estados Unidos, o que teoricamente, historicamente acaba por acontecer é que o mercado, ponto número 1, fica mais averso ao risco, existe menor apetite para com o mercado acionista, para com ativos de risco como um todo, e ponto número 2, os segmentos tradicionalmente ligados ao estilo de investimento, crescimento, nomeadamente tecnológicas muitíssimo representadas em qualquer um destes ETFs, esses teoricamente tendem a ser os segmentos acionistas alvo de maior capitalização de ganhos, ok? Em média, os ARKs esta semana retraíram entre 2% a 4%, ok? E se realmente tiverem a visão que as yields to maturity podem continuar a subir, é sinónimo, pode continuar a haver alguma capitalização de ganhos para com algumas empresas de maior crescimento nos Estados Unidos e que, lá está, poderemos encontrar aqui no futuro próximo melhores oportunidades. Neste caso, começar a fazer a posição, como mencionei, acho que estar fora destes temas disruptivos, totalmente fora, apresenta um custo de oportunidade bastante elevado, mas como digo, entrar com a posição total nestes valores pode não originar grande flexibilidade futura e, por conseguinte, sou da opinião que fasear as entradas é interessante, nomeadamente neste contexto em que as yields a 10 anos estão a subir, poderemos ver maior capitalização de ganhos, monitorizar aqui cada suporte de curto prazo, que foi realmente o que eu tentei também exteriorizar neste webinar, é absolutamente crucial, ok? Aqui interessante termos em consideração
alguns pontos. Um participante aqui menciona, e bem, este participante, pegando nas palavras do mesmo, resumindo, este participante acaba por mencionar que considera que a principal ideia destes ETFs é simplesmente comprar e esquecer, ok? Eu não discordo de todo deste modus operandi, nomeadamente nesta era digital em que nos encontramos. Ter exposição a qualquer um destes 5 ETFs que eu referi parece-me particularmente importante. Estamos num âmbito em que a digitalização e que a inovação é mais valorizada que nunca, é mais importante que nunca. A capacidade de ser tecnologicamente disruptivo no mundo em que nos encontramos, no âmbito pós-Covid ou no âmbito pandémico, é cada vez mais relevante. Estamos aqui perante um novo normal que certamente perdurará e se desenvolverá durante anos, possivelmente durante décadas, e estas são empresas tecnologicamente disruptivas. Ou seja, mesmo havendo uma correção de 5, 10, 20, 30% para qualquer um destes produtos, simplesmente comprar numa ótica de investimento estrutural, porque se acredita fundamentalmente em qualquer um dos temas ou dos subsegmentos que estes ETFs representam, é uma boa política. Eu, evidentemente, tentei aqui também mostrar alguns níveis técnicos relevantes para ajudar pessoas a criar posições, por as palavras, que níveis poderão ser interessantes a considerar a curto prazo, ok? Não há dúvida, estes ETFs podem corrigir, podem perder 10, 20, 30% no espaço de poucas semanas, no espaço de poucos meses, mas sem dúvida que os temas que eles representam e que a forma de serem geridos têm surpreendido claramente pela positiva, ok? Outra questão interessante, que razões vemos ou vejo em particular para investir nos ETFs específicos como a ARKQ, a RKG, a RKFOW, em vez de apenas no global a RKK, que vai contendo bastantes partes dos outros. Lá está, se eu for um investidor que acredite fortemente na inovação médica, na inovação de serviços médicos, na inovação molecular, na inovação genómica, não me interessa que realmente 10% do ETF seja Tesla e que outros 5% seja Bitcoin. Okay? Se eu tiver um grande foco na vertente unicamente de pagamentos digitais, do incremento massivo da tecnologia de blockchain, não me interessa ter, se calhar, grande exposição a Roku, a Netflix ou a Tesla. Foge um bocadinho ao âmbito, ok? Ou seja, os outros ETFs um bocadinho mais específicos permitem a cada investidor ter exposição a subtemas, a subsegmentos mais específicos. O ARKK, eu diria que é um bom entry point, um bom ponto de entrada, uma boa porta para o mundo dos ARKs, para quem quer simplesmente ter acesso, pegando nestas palavras que concordo e acho que são muito bem ditas, ter acesso a um mix de todos os outros. O ARKK acaba por ser interessante. Eu, como sabem, tenho nutrido sempre alguma preferência pelo ARKW, nomeadamente pela exposição a Bitcoin que apresenta, pela vertente de e-commerce que apresenta. Dos 5, mas não está, evidentemente, é bastante discutível e depende aqui também da crença individual de cada um de nós. Mal fora que tivéssemos todos as mesmas preferências e as mesmas análises, eu nutro ainda alguma preferência pelo ARKW, não desfazendo, evidentemente, os outros que considero qualquer um deles fenomenais, ok? Tendo o tempo limitado, amanhã os outros dois não escaparão. Estes dois são geridos de forma mais passiva, tanto o 3D printing e impressões 3D como a inovação vinda de Israel, empresas israelitas que apresentem uma capacidade inovadora fenomenal. 2 pontos muito interessantes, a análise está feita, veremos amanhã sem falta. Tentei da melhor forma, lá está, fazer um breve enquadramento macroeconómico, ou seja, por um lado, o incremento das yields a 10 anos pode ser uma ameaça a curto prazo para segmentos de crescimento. Por outro lado, numa ótica mais estrutural, estamos perante um âmbito de novo normal em que a vertente digital e capacidade de inovação é mais importante e mais valorizada que nunca, e tentei também para cada um deles olhar
olhar aqui para, do ponto de vista técnico, a performance e níveis de suporte e resistência cruciais numa ótica de curto prazo. Já agora, aqui um participante, e muito agradeço, providenciou uma nota importantíssima. Daqui a aproximadamente um mês, a ARK Invest prevê lançar outro ETF, o ARKX, Transporte Aéreo e Exploração Espacial. Exatamente. Muitíssimo obrigado a todos. Amanhã cá estaremos para mais.